Diga para quem está do seu lado: faça hoje uma grande experiência com Deus, pela intercessão da Virgem Maria. Aprenda dela. Dizer sempre para Deus: faça-se conforme a sua vontade. E nesse dia tão especial, em que a igreja comemora aquela que é a padroeira da América Latina, olhando para Maria, naturalmente nós temos que olhar para Jesus. E olhando para Jesus, nós estamos preparados a olhar para o nosso coração. Estamos em pleno tempo do Advento. E o tempo do Advento nos convida a fazermos reconsiderações. O tempo do Advento nos convida a refletirmos sobre a nossa vida, com a nossa relação com Deus, durante esse ano inteirinho. De que maneira eu me relacionei com Deus, eu fiz a experiência do amor de Deus, da sua misericórdia. E hoje então, nessa manhã de adoração, na nossa quinta-feira, Deus nos propõe uma passagem, um trechozinho do Evangelho, muito interessante. É um dos trechos mais conhecidos da Bíblia, um dos trechos assim, mais lindos da Bíblia, que eu quero convidá-los a refletir comigo. E eu queria começar a fazer essa reflexão, lendo para vocês aquilo que o Catecismo da Igreja Católica nos convida, para podermos compreender esse trecho da Bíblia que nós vamos meditar. Então você já vai pegando a sua Bíblia, você também já pode abri-la no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Então você que está com a palavra de Deus em suas mãos, pode então já lá no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Mas para nós compreendermos o contexto desse capítulo 15, eu gostaria de fazer uma lembrança daquilo que o magistério da igreja nos convida, nos ensina, nos orienta e nos indica. E você que está em casa nesse momento, ouvindo pela rádio, nos vendo pela televisão, é interessante que você pegue também a palavra de Deus. Se você tiver o manual, o Catecismo da Igreja Católica, pegue-o também, está aí no parágrafo 27. E eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã que está aqui me ouvindo agora, preste atenção nessa palavra que a igreja nos coloca para que possamos abrir o nosso coração. Como agora mesmo nós consagramos os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração a Maria, e ela que foi plena do Espírito Santo e todinha consagrada a Deus, vivendo plena de graça, cheia de graça, da mesma maneira Deus quer que vivamos como ela. E esse é o grande convite que Deus nos faz nesse tempo de Advento, preparando o nosso coração para que seja uma manjedoura plena, desejosa de receber o Senhor Jesus Cristo. Porque há no homem o desejo de Deus. Porque há no homem o desejo de Deus. Pergunte para quem está do teu lado aí: por que há no homem o desejo de Deus? Pergunte para quem está do teu lado aí: por que há no teu coração o desejo de Deus? Faça essa pergunta para quem está do teu lado aí. Vamos fazer um momento de reflexão bem participativo. Por que há no coração do homem, no homem, o desejo de Deus? Você tem desejo de Deus? Você tem desejo de Deus? Ontem nós falávamos disso, né, Emanuel? Estávamos falando disso. Estávamos falando, eu e Emanuel, ontem à tarde, nós nos encontramos, e a gente está falando da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Então vejam só o que a igreja, ela nos diz a respeito desse desejo que temos no nosso coração de Deus. O próprio Deus, ao criar o homem à própria imagem, inscreveu no coração dele o desejo de o ver. Então foi o próprio Deus que colocou no nosso coração
esse desejo de querê-lo, até porque somos filhos de Deus. É isso mesmo? Você é filho de Deus? Filha de Deus? Sim ou não? Sim. Ainda que o desejo seja frequência ignorado, Deus não cessa de atrair o homem a si, para que viva e encontre nele aquela plenitude de verdade e de felicidade que procura sem descanso. É Deus que nos atrai. É Deus quem nos atrai. Sempre Deus fará isto. Ele vai nos atrair para o seu coração. Então eu vou repetir. Ainda que esse desejo seja com frequência ignorado, Deus não cessa de atrair o homem a si, para que viva e encontre nele aquela plenitude de verdade e de felicidade que procura sem descanso. Nós vivemos atrás da felicidade, nós vivemos atrás do melhor. Isso é uma verdade. Mas é uma verdade também que muitas vezes ignoramos, não é? Com frequência, que foi Deus quem escreveu no nosso coração o desejo de querê-lo, de viver com Ele. Por natureza e por vocação, o homem é, portanto, um ser religioso, capaz de entrar em comunhão com Deus. Vamos repetir isto? Eu quero que você repita, por favor. Por natureza e vocação, o homem é, portanto, um ser religioso, capaz de entrar em comunhão com Deus. Essa é uma grande verdade. Nós estamos sempre à procura de Deus. Nós estamos sempre em busca de fazermos uma grande experiência com o amor de Deus, na sua misericórdia, como filhos e filhas de Deus. Então, esse parágrafo ele encerra assim: essa íntima e vital ligação com Deus confere ao homem a sua fundamental dignidade. Diga para quem está do teu lado, meu irmão, diga para quem está do teu lado, meu irmão, você é filho amado de Deus. Você é um filho abençoado. Eu estou dizendo isso para você que está me vendo, me ouvindo agora, pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Você é um filho, você é uma filha, amado, amada de Deus. Você é uma bênção de Deus. Então vamos guardar no nosso coração esse primeiro momento da nossa reflexão. Sou filho amado de Deus. E Deus inscreveu no meu coração. Deus me atrai para Ele. Agora pegue o Evangelho de São Lucas. Nós vamos ver uma história muito interessante nesse trecho do capítulo 15. É preciso que nós, para que possamos compreender e acolher no nosso coração a terceira parábola deste capítulo 15, eu preciso, na verdade, colocar para vocês em síntese o que representa esse capítulo 15. É um dos mais lidos, um dos mais queridos, um dos trechos mais interessantes para nós, na verdade, refletirmos a palavra de Deus. O capítulo 15, gente, começa assim: os fariseus, os doutores da lei, na época de Jesus, eles ficavam indignados, eles questionavam muito a figura de Jesus como um homem bom, um homem que se aproximava, não dos melhores, dos bons, dos chamados puros, como diziam ser os fariseus, mas ao contrário, ele estava sempre ao lado dos publicanos, dos pecadores, dos marginalizados, e eles não entendiam essa atitude de Jesus. E você vai ver isso no início do capítulo 15. Acompanhe aí comigo, por favor, você que está com a palavra de Deus. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar, como nós hoje estamos aqui reunidos, para escutarmos a palavra de Deus. É assim sempre, independentemente da situação da nossa relação com Deus, se estamos próximos ou afastados de Deus. Você que porventura hoje experimenta no seu coração um afastamento de Deus, talvez uma frieza com Deus, mas
todos se aproximavam de Jesus para escutá-lo. E aí no versículo 2, que nós vamos ver esse questionamento, essa indignação dos fariseus, dos escribas. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele: este homem acolhe pecadores e come com eles. Nós sabemos que Jesus, ele não veio para os sãos, para aqueles que já estão com o coração puro, mas Jesus sempre nos atrai. Deus inscreveu no coração do homem o desejo de que nós possamos ser atraídos pelo seu amor, pela sua misericórdia. Então o que vai acontecer? Jesus vai propor nesse capítulo 15 3 parábolas. E essas 3 parábolas são muito interessantes, nós a conhecemos. No capítulo 15, ele inicia falando da parábola da ovelha perdida. O pastor deixa 99 e vai ao encalço daquela única que está perdida, que se perdeu do conjunto do rebanho. E ao encontrá-la, fica muito feliz. Conhece essa parábola, esse trecho do Evangelho. A segunda parábola vem exatamente ao encontro de quê? A mulher que tinha 10 moedas, ela perde uma, e ela então acende a lâmpada da sua casa, a candeia da sua casa. Na época de Jesus não tinha luz elétrica, não é? Era lamparina, varre, encontra a moedinha perdida, vai chamar as vizinhas e vai se alegrar com aquele encontro. E a terceira parábola é a que nós vamos refletir hoje, a do filho pródigo. Todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo. Só que no meu coração, Deus propôs assim, que nós hoje fizéssemos um confronto, que nós hoje meditássemos a figura dos 2 filhos, porque nós estamos acostumados sempre, não é? Nas homilias, nos sermões, nas reflexões que fazemos sempre do filho pródigo, a gente sempre destaca o filho mais novo. E a gente, na verdade, até lê na palavra de Deus o acontecimento do filho mais velho e fica por isso mesmo. Hoje Deus nos chama a fazermos uma confrontação a respeito dessa parábola que eu vou agora proclamá-la para vocês. Então vamos escutar a palavra de Deus todinha, não em resumo, do filho pródigo. Então está aqui, olha, versículos. Começa lá no versículo 11 e vai até o versículo 32. É uma história muito linda que você a conhece, mas que eu gostaria, não é, que você a escutasse. Jesus continua então, ele fala da parábola da ovelha perdida, ele fala da parábola da mulher que perdeu a moedinha. E aí ele continua, versículo 11. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome à região. E ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. E aí veja bem a atitude desse menino: vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um de teus empregados. Então ele partiu, voltou para o seu pai. Versículo 21. O filho, quando ele estava voltando, não é? O pai o avistou longe e o pai então correu ao seu encalço, ao seu encontro. E o filho então lhe disse:
pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E a gente poderia continuar lendo cada versículo, mas agora presta atenção o que vai acontecer. Manda matar um novilho gordo, faz uma grande festa, e era tardezinha, e a gente vai perceber, vai continuar lendo esse texto da palavra de Deus, e nós vamos chegar ao versículo 25. O outro filho, o filho mais velho, estava lá no campo trabalhando, e ao chegar próximo de sua casa, ele vai ouvir música, festa, um falatório, alegria. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música, barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou: o que está acontecendo? Ele respondeu: é teu irmão que voltou. E aquele rapaz mais velho, ele ficou indignado. E ele não entrou. Ele não tomou a atitude do seu irmão mais novo, de perceber que ele tinha feito uma grande burrada. Ele então vai ficar com raiva e não vai entrar na casa no momento da festa. O pai vai sair da festa, vai ao encontro do filho mais velho, não é? E vai ter um diálogo com ele. Versículo 28. Mas ele ficou com raiva, não queria entrar. O pai saindo insistiu com ele. Ele porém respondeu ao pai: eu trabalho para ti tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabritinho para eu fazer um churrasco com os meus amigos. E a continuidade dessa palavra é muito interessante. O pai vai lhe dizer assim no versículo 31. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, para que este teu irmão, que estava morto, tornou a vida, estava perdido e foi encontrado. Essa palavra aí, que você acabou de ouvi-la, precisa nos levar a fazer uma grande reflexão nesse momento. E eu queria então convidar você, que me ouve nesse momento, a acolher em seu coração essa palavra dita por Jesus, essa historinha contada por Jesus, para responder alguns questionamentos que fazemos nós, muitas vezes, como os fariseus, como os escribas. Como é que esse homem aproxima-se, faz amizade, relaciona-se com pecadores, come com eles, convive com eles? Muitas vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia como católicos, como cristãos, nós fazemos isso também. Nós muitas vezes olhamos para os nossos vizinhos, ou para a nossa família, ou para os nossos amigos, e questionamos muitas vezes: como é que esse rapaz, como é que essa moça, como é que esse cara, como é que essa pessoa, na verdade, ela vive com Jesus, ela está junto na igreja, ela faz parte de grupo de oração. Muitas vezes, como os fariseus, nós também fazemos questionamentos com Deus. E muitas vezes às vezes, não é? Nós falamos assim para Deus: eu vou à missa todos os dias, eu leio a palavra, eu vou no grupo de oração, eu comungo, eu rezo o terço da misericórdia, não sei o quê, e não acontece nada de bom para a minha vida, e olha lá, não faz nada e vive com a vida boa. Nós fazemos isto. Mas eu queria, portanto, fazer uma confrontação com vocês a respeito dessas duas figuras: o filho caçula, o filho mais novo, com o filho mais velho. Se vocês observaram, nós vamos perceber isto. Ambos trazem em seus corações uma insatisfação. Olha o início do trecho do Evangelho, da parábola do filho pródigo. O menino mais novo, ele vai chegar ao pai e vai pedir: pai, eu quero a parte que me cabe da herança. E ele quebra todas as regras da cultura judaica. Ele desrespeita o seu pai, ele comete um ato de rebeldia. Na cultura judaica,
repartir herança é só com a morte do pai. E ele, de forma rebelde, na insatisfação de viver na casa do pai, como jovem, ele pede a parte que lhe cabe da herança. Guarda essa postura desse filho mais novo. Menino, convivendo dentro de casa, tendo do bom e do melhor, convivendo com seu pai, convivendo com seu irmão, mas ele tem no coração, ele traz no coração uma insatisfação muito grande. Por isso ele quer conhecer novo mundo. Olha agora para o filho mais velho, a confrontação para nós entendermos. Também ele, que obedecia o pai, que trabalhava, que cumpria a lei, que respeitava seu pai, que servia seu pai. Lembra? Ele voltava à tarde do trabalho quando ele ouviu a festa. No coração daquele homem também, filho mais velho, existia uma insatisfação. Tanto que ele vai dizer para o pai, não é? Esse teu filho, ele nem vai chamar meu irmão, esse teu filho, ele gastou todos os bens que o Senhor deu para ele, com as prostitutas, ele foi devasso, e agora ele volta para casa, o Senhor faz festa para ele. Eu que trabalho, que respeito, que cumpro as regras, sou obediente, o Senhor não me dá nem um cabritinho para eu fazer um churrasco com os meus amigos. Então eu queria que você agora meditasse comigo essa segunda colocação, porque a primeira foi: Deus inscreveu no nosso coração, conforme o catecismo nos ensina, o desejo de viver com Ele. Então eu queria perguntar para você, meu irmão, minha irmã, você que é filho de Deus, como filho mais novo, como filho mais velho, qual é a insatisfação que você carrega no seu coração, na sua relação com Deus? Ambos viviam na casa do Pai, ambos tinham do bom e do melhor, ambos estavam, não é, próximo do Pai que o ama, do Pai que os amava, do Pai que cuidava deles. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, somos também filhos de Deus, e muitas vezes ou nos portamos como filho mais novo, ou muitas vezes como filho mais velho. Qual é a insatisfação como filhos que nós carregamos no nosso coração, e que portanto, não é? Ou como o filho mais novo, de forma rebelde, nós falamos: pai, tchau, não queremos mais saber de você. Quantas vezes fazemos isso com Deus no nosso dia a dia? Quantas vezes fazemos isso? Na nossa revolta, na nossa rebeldia, nós, na verdade, muitas vezes, não é, nós chegamos, não é, a essa atitude de rebeldia, fazemos, na verdade, uma atitude de fazermos o pedido para Deus assim: quero tudo, me dá tudo que me pertence, e tchau para você. Eu não quero mais saber de nenhuma atitude com você. E nós fazemos isso com Deus. E a gente faz muitas vezes essa atitude de rebeldia quando as coisas não estão bem, quando as coisas não andam bem. Pode perceber isto. Nós somos rebeldes com Deus. De repente a doença bateu na tua casa, de repente o desemprego bateu na tua casa, de repente o teu filho, você descobriu que entrou na droga. Muitas vezes o nosso coração é tomado de uma rebeldia e nós afastamos de Deus e vamos para o mundo. Parece que o mundo nos atrai, e a atração do mundo, ela nos traz muitos prazeres. Por outro lado, olhe para a figura do filho mais velho, vivendo com o pai, debaixo do próprio teto, tendo do bom e do melhor, e de repente, esse homem, esse filho mais velho, ele se depara com uma realidade. Ele olha para si mesmo e vai não se sentir filho, mas ele vai se sentir apenas um empregado. E ele vai dizer isso na palavra, eu vou repeti-la para vocês. Ele vai dizer assim: eu trabalho, eu cumpro a lei, eu sigo direitinho os seus mandamentos, eu não desvio do meu caminho, e o Senhor não me dá nem um cabritinho
para eu poder fazer um churrasco com os meus amigos? A insatisfação tanto mora no coração do filho mais novo, como no filho mais velho. E é preciso, portanto, que eu lhes diga, eu coloquei uma coisa aqui muito importante, para que eu não possa esquecer aquilo que Deus colocou no meu coração em preparação a essa reflexão. Veja bem, em primeiro lugar, olhe para o capítulo 15 desse Evangelho de Lucas. 3 parábolas, todas as 3, ela fala da perda e do reencontro. Essas 3 parábolas Jesus usa para dizer assim para os fariseus, para os escribas, para aqueles que questionam o amor de Deus com relação ao pecador. Aí está, portanto, toda a reflexão desta manhã. Deus, ao inscrever no coração do homem o desejo de fazer com que o homem procure a Deus, Deus sempre está ao nosso alcance para nos buscar como pecadores. Na rebeldia do filho mais novo, na atitude de insatisfação do filho mais velho, ambos pecaram, ambos falaram para Deus, na figura do pai, daquele pai amoroso, daquele pai misericordioso. Olha a atitude daquele pai quando o filho mais novo lhe pede a parte que lhe cabe. Ele não questionou, ele não disse para o filho assim: você está quebrando uma regra cultural da nossa nação, eu sou o mais velho, eu não morri ainda, meu filho. Mas, de forma humilde, amorosa, Deus, Ele dá a parte, o pai dá a parte que cabe a esse menino imaturo, esse jovenzinho. Deus faz isso conosco, porque Deus respeita a nossa liberdade. Muitas vezes, como filho mais novo, nós fazemos isso com Deus, nós abandonamos a Deus. Quantas vezes nós fizemos isto? Da mesma maneira, a figura compassiva, a figura misericordiosa do pai, que é Deus, para com o filho mais velho. Como nós, que jogamos na cara de Deus, sempre nós jogamos na cara de Deus. Rezamos, participamos da missa, isso, aquilo, outro, somos cristãos, mas eu não vejo as bênçãos que o Senhor derrama sobre a minha vida, de alguém que, não como filho de Deus, mas, entre parênteses, como servo, como empregado. A impressão que, não é? Quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente pede ao Espírito Santo que nos ensine e nos faça compreendê-la, é a atitude do filho mais velho que eu queria trazê-la para vocês. Hoje, o tema central dessa reflexão é exatamente o que está no versículo 18. O menino que esbanjou, o menino que dissipou, o menino que gastou tudo com as prostitutas e com o mundo, ele toma uma atitude diferente da atitude tomada pelo seu irmão mais velho. Eu pequei, eu fui rebelde. Então, ele toma uma atitude de alguém que volta. O filho mais velho, que estava dentro da casa do pai, ele toma uma atitude diferente do irmão mais novo. E essa atitude é uma atitude também de rebeldia, de insatisfação. Eu estou dentro da casa de Deus, estou dentro do templo, estou dentro da igreja, eu faço parte de uma comunidade, mas eu estou insatisfeito. Eu cumpro todas as obrigações como cristão, mas eu estou insatisfeito. E a atitude de ambos precisa ser agora acolhida no nosso coração, para que a gente possa discernir e acolher aquela que vai nos levar de volta a Deus. Jesus coloca essas 3 parábolas no capítulo 15, para que nós entendamos. Ele veio para nós, os rebeldes, os pecadores, aqueles que estão desanimados, aqueles que perderam o sentido da vida, aqueles que disseram: mas para que eu vou buscar a Deus? E Jesus nos traz hoje, nesse dia todo especial, no dia em que nós comemoramos, não é, a sua mãe, sob o título de Senhora de Guadalupe,
para dizer assim: volte para mim, eu estou ao teu encalço, como fez o bom pastor. Volte para mim. Na primeira parábola do capítulo 15, da ovelha perdida, Jesus é o bom pastor que vai ao encalço da ovelha perdida. Jesus faz isso conosco, Ele quer fazer isso com você. Como está o teu coração? Quais são as insatisfações do teu coração? Permita que o bom pastor o busque. Permita que o bom pastor o busque. Permita dar o seu coração a esse bom pastor. Permita que o bom pastor coloque você agora sobre os ombros dele. Qual é a insatisfação que pesa sobre o seu coração? Fecha um pouquinho os seus olhos. Coloca a sua mão direita sobre o seu coração. Apresenta para o Senhor esta insatisfação agora. O bom pastor, Jesus Cristo, Ele quer hoje acolhê-lo, acolhê-la. Jesus Cristo quer colocar você sobre os ombros dele. E como aquele menino mais novo, Deus quer que você também tome uma atitude. A atitude de alguém que olha para o próprio coração. A atitude de reconhecer a própria rebeldia. A atitude movida por Deus no seu coração, como aconteceu com aquela mulher que perdeu a sua moedinha. Ela acendeu a candeia, ela acendeu a lamparina, e a lamparina, nessa parábola, é o Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo te ilumine. Permita que o Espírito Santo traga ao seu coração a luz para que você enxergue quais são as raízes desta insatisfação. E queira voltar para o Pai. Ao longe, o pai avistou o filho que voltava. E foi ao seu encontro. E esse Pai misericordioso é Deus Pai. Perceba, portanto, que nas 3 parábolas do capítulo 15, nós temos a presença da Santíssima Trindade. O bom pastor que procura a ovelha perdida. A igreja, a mãe, na figura da mulher que perdeu a moeda, que acende a luz, acende o pavio da candeia, do lampião, a luz que ilumina, a luz que é o Espírito Santo, que é fogo abrasador. E o Pai que vem ao nosso alcance, vem ao nosso encontro, para dizer: volta meu filho, que alegria meu filho. E esse Pai não vai dar umas palmadas em você, não vai puxar-lhe a sua orelha, ao contrário, o Pai, vindo ao teu encontro, Ele vai te beijar, Ele vai te abraçar, e sobretudo, o Pai vai revesti-la com uma nova veste, colocando anel nos teus dedos, colocando sandália aos teus pés. Novo, fazer nova todas as coisas, é o que Deus faz conosco. Deus quer fazer isso com você, meu irmão. Isso me lembra um acontecimento aqui na Canção Nova. Há muitos anos atrás, num grande acampamento de um PHN, eu estava atendendo a juventude em oração, em aconselhamento. E eu preciso colocar para vocês essa história acontecida comigo como uma atitude advinda desta parábola do filho pródigo, que eu nunca mais vou poder esquecer. Deus me privilegiou como homem de Deus, como missionário, de poder ter tocado de maneira concreta na experiência desse filho mais novo. Eu estava atendendo aqui, e eu preciso contar direitinho para você que está me ouvindo, me vendo, porque é assim que Deus vai te tratar. Primeiro Deus puxou minha orelha, porque eu estava numa sala aqui, na chácara,
E no intervalo que houve de uma palestra, era um intervalo grande, um menino veio em direção à sala onde eu estava atendendo, e eu confesso para vocês que eu tive uma má impressão do menino tremenda. Um menino todo jeitoso, todo manhoso, corrente pendurada, bonezinho do lado, bigodinho fininho, e todo invocadinho. Eu falei, meu Deus do céu. E eu confesso para vocês que eu pensei mal daquele moleque e falei assim, puxa vida, lá um marginal. Eu tenho que falar do jeitinho que eu pensei, porque é preciso que vocês entendam a maneira como Deus puxou minha orelha, me usou como servo dele, me deu uma grande lição de amor, para que também eu fosse sinal de amor e de mãos e de coração misericordioso para com ele. Quando o menino chegou na minha sala, onde eu estava atendendo, aquele cara todo jeitosão que eu pensei mal dele, ele chegou na porta assim, onde eu estava atendendo, ele falou assim, ô bicho, Deus me ama. O que eu tinha pensado do menino mesmo? Eu pensei, não pensei coisa boa do menino. Nós temos essa mania, infelizmente nós, muitas vezes, o nosso coração julga muito, julga aparência. E eu estou dizendo para vocês, eu estou me penitenciando na presença de vocês, porque muitas vezes os nossos olhos fazem isso, os nossos corações também. E qual foi a atitude que eu tive? Eu tive uma atitude assim, extremamente surpresa, né? De surpresa, quando o menino me perguntou isto. Ô bicho, Deus me ama? E eu respondi automaticamente, sim, Deus te ama. Gente, parecia que quando eu dei essa resposta para o menino, parece que eu tinha contado a piada mais engraçada da face da terra. Ele começou a dar risada, mas ele não parava de dar risada. E aquilo me deixou assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu falei para esse rapaz que foi engraçado? E a minha surpresa aumentou mais ainda quando ele espalmou as suas duas mãos e me disse assim, olha para as minhas mãos. E ao espalmar as mãos e dizer, olha para as minhas mãos, ele disse assim, o número de dedos que eu tenho em minhas mãos não são suficientes para contar quantas pessoas eu matei. Você continua dizendo que Deus me ama? Aí eu entendi tudo, naquele momento, a pedagogia misericordiosa de Jesus, que vai ao encalço da ovelhinha perdida, da moedinha perdida, e da insatisfação nos corações do filho mais novo e do filho mais velho. Aí eu falei para ele assim, senta aqui meu amigo, vamos conversar. E a primeira coisa que eu disse para ele foi o seguinte, preciso lhe contar, quando você vinha vindo lá de longe, eu pensei isso de você, me perdoe. Falei para ele, pensei pelo seu gingado, pela sua manha, eu falei para ele. Ele deu risada. Mas eu quero dizer para você que, se na primeira vez eu disse, por surpresa pela sua pergunta, o bicho, Deus me ama, e eu respondi automaticamente, mas agora eu quero lhe dizer, na plenitude e na sinceridade do meu coração, Deus o ama. Deus o ama independentemente de quantas pessoas você possa ter matado. Veja bem, gente. O menino contou a história dele, uma história terrível de vida, concebido num leito de prostituição, educado pela avó, com 12 anos saiu pelo mundo, como um menino mais novo, rebelde, foi adotado por um traficante, e ali desenvolveu toda uma vida de criminalidade. Eu comecei a falar do amor de Deus para com ele, eu comecei a falar para ele da busca incessante que Deus tem com relação ao pecador. E eu digo isso para você, meu irmão, que está aqui agora, nesta chácara, nesse território eucarístico. Você que está me ouvindo agora, jovem, você que está me ouvindo agora, mãe, você que está me ouvindo agora, pai, me vendo, você que está aqui também. Deus te ama incondicionalmente, e Ele vai ao teu encontro.
como o pastor que busca a ovelha perdida, como a mulher que acende a luz e varre a casa e encontra a moedinha, assim como aquele pai misericordioso divide a herança, deixa o filho quebrar a cara no mundo, mas o espera ardentemente, como aquele pai misericordioso que à tarde, quando o filho mais velho fica insatisfeito, fica com raiva e diz: puxa vida, meu filho, você tem tudo, tudo que é meu é teu, convinha, era necessário que eu fizesse festa, porque o teu irmão estava perdido e ele foi encontrado. As 3 parábolas que se encerram nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, mas sobretudo a parábola, a historinha do filho pródigo, vem muito a calhar na nossa vida hoje. Eu posso dizer o nome do menino porque ele permitiu que eu dissesse, porque ele foi encontrado por Jesus Cristo. Aquilo que Deus inscreveu no nosso coração também estava inscrito no coração do Davi. O nome dele é Davi, do Espírito Santo Vitória. Ele me permitiu que eu pudesse proclamar esta misericórdia de Deus, essa ação de Deus na vida desse menino que estava perdido, que era rebelde, que Deus o encontrou e ele se deixou ser encontrado. As nossas insatisfações têm que ser colocadas no coração de Deus. Muitas vezes nós construímos uma barreira enorme entre nós e Deus, por causa de insatisfações da história da nossa vida. Qual é a insatisfação da história da sua vida? Por muitos anos na minha vida, eu construí uma barreira enorme entre eu e meu pai. Sempre fui um jovem muito orgulhoso, gostei muito de estudar, e eu não admitia a doença do meu pai através da bebida. Também como aquele jovem, não novo, que foi para o mundo, mas como o filho mais velho, insatisfeito, dizendo para Deus, jogando na cara de Deus: que pai você me arrumou, Deus? Muitas vezes eu joguei na cara de Deus: eu te sirvo, Deus, eu sou um empregado teu, Deus. Quantas vezes eu joguei isso na cara de Deus? E Deus fala: mas meu filho, tudo que é meu é teu, você convive comigo, você está debaixo da minha casa, tudo que é meu é teu. E eu nunca compreendi isto, eu nunca desejei isto, mas eu vi assim aquela atitude de um homem doente, de um homem que realmente pela bebida fazia uma porção de estrepulias, mas no meu coração, também de rebeldia, também de insatisfação, cobrava a Deus um cabritinho, sendo que eu dizia, sempre rezei, sempre fui um jovem atento, sempre procurei estar na igreja, faço parte do grupo de jovens, rezo, comungo. Deus, que é isso, Deus? Da mesma maneira, Deus hoje te chama, meu irmão, Deus hoje te chama, minha irmã. Ele quer que você coloque no coração dele a sua insatisfação. Ele quer que você coloque no coração dele a sua história. Qual é a sua história? Olha para esse capítulo 15 e veja o pastor, o bom pastor Jesus Cristo. Ele vai ao teu encontro, ele deixa as 99, ele vai ao teu encontro porque ele quer você. Você é abençoado, abençoado. Ele te ama preferencialmente. Esse mesmo Deus quer que nós entendamos que a mulher que procura ardentemente aquela moedinha perdida, ela acende a candeia, o lampião, e ao acender, ilumina a casa, os cômodos. Deus quer que o seu Santo Espírito faça isso no teu coração hoje. É preciso que nós olhemos, portanto, nas dádivas de Deus, o Espírito Santo que nos ilumina, o Espírito Santo que nos aquece, o Espírito Santo que nos faz nos encontrarmos.
é preciso que nós olhemos para o nosso coração, portanto, e peçamos ao Senhor, ajuda no Senhor, ilumina no Senhor, dá no Senhor essa luz, para que eu possa também ser reencontrado. E na parábola, na história do filho mais velho, nós precisamos nos deparar agora com toda a nossa atitude de acharmos que nós não somos filhos de Deus, mas que nós somos apenas empregados, servos. E nessa confrontação eu precisava dizer para vocês uma coisa muito interessante. O menino, o filho mais novo, ao olhar para o seu próprio coração iluminado por Deus, ele vai dizer assim: puxa vida, pisei na bola. Eu estou aqui apacentando os porcos, eu estou aqui desejoso em comer a comida dos porcos, e lá na casa do meu pai, ele vai falar que tem um pai. Ele vai dizer que ele tem um pai que é bom, um pai que trata bem os empregados, e que os empregados comem do bom e do melhor. Mas o filho mais velho não vai nem chamar o pai de pai. No encontro, à tarde, quando ele ouve o barulho da música, da festa, ele não entra na casa. O pai sai ao seu encontro, como o pai foi ao encontro do filho mais novo. E ele vai dizer, ele não vai falar: ô meu pai, mas por que isso? Não, ele vai dizer: o teu filho, que gastou tudo com meretrizes, com a vida, com bebedeiras, com orgias, esse teu filho, eu sou seu empregado, eu sou seu servo, eu vivo trabalhando, eu te obedeço, e você não faz nada para mim. Eu quero que você entenda isso, meu irmão, minha irmã, numa atitude da misericórdia de Deus nesse momento. Muitas vezes é desta maneira que tratamos Deus. Nós muitas vezes não tomamos a atitude do filho rebelde mais novo. Levantar-me-ei, eu pequei, eu pisei na bola, eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Não me trate mais como filho, mas trate-me como empregado. Diferentemente do filho mais novo, do filho mais velho. Ele não chamou o pai de pai, ele não chamou o irmão de irmão, e ele ainda jogou na cara do pai: você me trata como empregado, você me trata como servo. E não é dessa maneira que Deus nos trata. Na Santíssima Trindade, o pai, na figura do pai amoroso, que acolhe os dois filhos. Na figura da igreja, iluminada pelo Espírito Santo, a moedinha, o Espírito Santo quer iluminar o nosso coração. E na figura do bom pastor, ele nos quer colocar nos seus ombros de misericórdia. Foi isso que aconteceu com Davi. Foi isso que aconteceu comigo na minha história, na relação com meu pai. Foi isso que Deus fez acontecer na vida de tantas pessoas. Vamos trocar a palavra insatisfação agora pela palavra trauma, doença, desemprego, separação, drogas, abortos, morte. Que barreira, meu irmão, minha irmã, você tem construído na sua relação com Deus? E Deus te chama hoje, nesse momento em que nós estamos aqui unidos e reunidos, para fazer a experiência da misericórdia de Deus, para tocar na misericórdia de Deus. Que experiência você quer fazer? E eu preciso revelar uma coisa para vocês muito importante. A história do filho mais novo tem começo, meio e fim. Ele pediu os bens que lhe pertenciam, a herança que lhe cabia. Ele foi para o mundo, gastou tudo, abandonou Deus, viveu de forma desregrada, mas ele voltou para a casa do pai. Ele reconheceu tudo, e por causa do arrependimento dele, Deus
na verdade, o acolheu na sua bondade e misericórdia. Mas quando nós vemos lá no versículo 32, que termina o capítulo 15, Jesus deixou em aberto a história do filho mais velho. Pode estudar isso na palavra de Deus que vocês vão ver. No finalzinho do evangelho, do capítulo 15, vocês vão perceber que no diálogo do filho mais velho com o pai vai acolhê-lo, o pai vai ao encontro dele, o pai vai dizer: tudo que é meu é teu. Mas Jesus não disse se aquele menino entrou na casa, festejou com o pai e com o irmão a sua volta. Está em aberto. Deus colocou em aberto essa história do filho mais velho, porque essa história do filho mais velho é a nossa história. Deus conta com a sua atitude. Deus quer a tua postura de dizer: levantar-me-ei. Reconhecer que eu pisei na bola com Deus. Reconhecer que eu não chamo Deus de pai, eu não me considero filho. E que mesmo morando debaixo do teto da casa de Deus, vivendo na igreja do Senhor, eu não compreendo aquilo que o Pai me disse: tudo que é meu é teu. Os dons do Espírito Santo, as bênçãos e as graças que o Senhor derrama sobre nós. Deus quer fazer isso com você agora. Meu irmão, minha irmã, olhe para o filho mais novo. Pródigo, que significa gastador, esbanjador, dissipador. Olha para o filho mais velho. A história dele está em aberto. E a história do filho mais velho é a minha história, é a tua história, é a nossa história. Deus quer, como bom pastor, na pessoa de Jesus, buscar você. Deixe ser encontrado por Jesus. O Espírito Santo de Deus quer te iluminar, como a mulher que acendeu a luz, varreu e achou a moedinha. Deus quer te reencontrar, como filho mais novo ou mais velho. Deus vai, como Pai misericordioso, ao seu encontro. Ele quer também abraçá-lo, abraçá-la. Deus quer transformar sua vida, sua história. Fala para quem está do teu lado: Deus ama você. Diga para quem está, olha nos olhos dessa pessoa: Deus ama você. Deus compreende a sua história. Deus sabe o que aconteceu naquele dia de rebeldia. Fala para quem está do teu lado: Deus conhece a tua insatisfação. Não seja como o filho mais velho. Não fique guardando essa insatisfação no seu coração. Seja como o filho mais novo. Agora vamos levantar aí, por favor. Escolha alguém que esteja do teu lado. Fica de frente para essa pessoa, 2 a 2. Que ninguém fique sozinho. 2 a 2, um de frente para o outro, um de frente para o outro. O pai daqueles 2 filhos, ele foi ao encontro de ambos, do filho mais novo, do filho mais velho. E em ambas situações, ele correu e abraçou. Abraça agora quem está na sua presença. É o abraço de Deus Pai, o abraço de Deus misericordioso. Mas não é um abracinho não, fique abraçado, porque eu estou nesse momento orando por você. Eu estou pedindo que Deus, nesse abraço, você seja nesse momento o Pai amoroso, o Pai misericordioso, o Pai que cuida, o Pai que compreende, o Pai que abraça, o Pai que vai ao teu alcance, o Pai que vai ao teu alcance. Deus vai em qualquer lugar. E nesse abraço Deus está dizendo para você: ô meu filho, tudo que é meu é teu. Acredita nisto. Diga para quem está do teu lado, você que está abraçando. Tem gente que tem vergonha de abraçar, não é? Deus te abraça. Deus te abraça. E diga mesmo para o teu irmão: é oração que estamos fazendo, oração de amorização.
Você talvez não tenha sido abraçado pelo teu pai, pela tua mãe. Talvez você tenha medo de ser abraçado, abraçada. Hoje Deus te abraça na misericórdia. Hoje Deus te cura no perdão. E Deus fala: eu te amo, meu filho. E não importa se você seja o filho mais novo ou o filho mais velho. Eu te amo, eu te quero bem. E tudo que é meu é teu. Portanto, Jesus, bom pastor, portanto, Pai querido, pela força e pelo poder do seu Santo Espírito, realiza agora no coração desses vossos filhos a graça redentora, a graça curativa, libertadora. Por favor, Senhor, nós apresentamos toda a nossa rebeldia, nós apresentamos, Senhor, as nossas insatisfações. E nesse tempo, Senhor, que preparamos o nosso coração para a Tua chegada, age em nós, Senhor. Interfira, Senhor, com o poder do Teu Santo Espírito. Liberta no Senhor, cura no Senhor, transforma no Senhor. Age em nós, Senhor, no Seu divino amor. Onde posso apresentar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Onde posso apresentar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Só em Deus, só em Deus, só em Deus encontro refúgio. Só em Deus. Ergue os seus braços, cante pra Ele. Deus me acolhe, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Só Ele te acolhe, te abraça. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. CançãoNovaPlay.com. Assine já!